Tudo bem, pessoal? Vamos aí fazer um estudo sobre concentração de soluções. Então, o que é concentração de solução? Medir a concentração de soluções no nosso dia a dia é de extrema importância, porque saber a quantidade de soluto presente em uma dada solução torna-se indispensável a certos procedimentos, principalmente laboratoriais. Então, é a unidade de soluto, quando se trata de concentração de soluções, é a unidade de soluto presente em determinada quantidade de solvente ou de solução. Então, as soluções são misturas homogêneas, isto é, misturas monofásicas, formadas pelo soluto e solvente. Tudo que tiver relacionado a soluto, daqui por diante, vocês vão relacionar ao número 1. Tudo que tiver relacionado ao solvente, vocês relacionarão ao número 2. E quando for a solução, que é a junção do soluto mais o solvente, nós não adicionamos número. No caso de massa do soluto, como vocês podem ver, nós temos aqui que massa do soluto é representada pelo M minúsculo 1, massa do solvente M minúsculo 2, certo? Tudo que está relacionado ao solvente, como eu falei, a gente coloca o número 2, e massa da solução apenas o M minúsculo. Como já foi mencionado, a solução é a junção do soluto mais o solvente, e sendo assim, nós representamos apenas pelo M minúsculo. No caso do volume, é da mesma forma, basta trocar o M pelo V. Volume do soluto, portanto, V1, volume do solvente, V2, e volume da solução, apenas a letra V. Na concentração das soluções, nós estudaremos as seguintes fórmulas: as fórmulas de concentração comum, certo? Ou simplesmente concentração. E esta concentração, como nós veremos, é dada em gramas por litro. Logo em seguida, estudaremos a densidade. Densidade não é uma maneira de se medir a concentração de uma solução, mas a partir dela podemos extrair dados para resolvermos certos procedimentos que envolvem concentração de soluções. Logo depois vem o título, que tanto pode ser o título em massa como também título em volume, molaridade ou concentração molar, e em seguida molaridade ou concentração molar. Vamos aí para a primeira fórmula de concentração de soluções, que é a concentração comum. A concentração comum é a quantidade em gramas de soluto existente em 1 litro de solução. Em outras palavras, concentração comum é o quociente, é a divisão entre a massa do soluto e o volume da solução. Então, nós temos aqui, certo, a fórmula de concentração comum, sendo que é C, o C maiúsculo, concentração comum é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. A unidade de medida, como já foi mencionado, do padrão da concentração comum, é o gramas por litro, que, como você já sabe, é a mesma coisa que o gramas vezes litro elevado a menos 1. Pode ser estabelecido outras unidades de medida, certo? Vai depender da questão. Vamos aqui para uma questão exemplo, que diz o seguinte: ao dissolver 100 gramas de hidróxido de sódio em 400 ml de água, obtiveram-se 410 ml de solução. A concentração comum dessa solução será igual a... Então, o primeiro passo de todos é extrairmos os dados ofertados pela questão. Então, perceba que a massa do soluto corresponde ao valor a 100 gramas de hidróxido de sódio, que é o NaOH, pois o hidróxido de sódio, como diz a questão, foi dissolvido na água. Sendo assim, já que ele foi dissolvido na água, significa dizer que ele é o soluto. A água é o solvente que dissolve o soluto e juntos constituem uma solução, cujo valor aqui obtido foi de 410 mililitros. Nós temos aqui o volume do solvente, 400 ml, e o volume da solução, como já foi mencionado, 410 mililitros, que convertendo para litros, só dividir por 1000, fica 0,41 litro de solução. Beleza? Por que deve ser dividido? Porque, como vocês podem observar, nas respostas aqui está sendo solicitada em gramas por litro, que é a unidade de medida padrão de concentração comum.
Por isso que torna-se necessário converter de mililitro para litro, para em seguida colocar os dados na fórmula, que é isso que nós vamos fazer agora. Sabemos que concentração comum é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Massa do soluto é igual a 100 gramas dividido pelo volume da solução, que equivale a 0,41 litro. Realizando essa divisão, vamos encontrar o valor de 243,9 gramas por litro e o nosso gabarito é a letra D. Vamos aqui para a próxima questão também de concentração de soluções, a concentração comum. Nós temos que diz o seguinte: dissolve-se 20 gramas de sal de cozinha em água. Então, se foi dissolvido 20 gramas de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, em água, significa dizer, portanto, que ele é o soluto. E a questão pergunta: qual será o volume da solução, sabendo-se que a sua concentração é de 0,05 grama por litro? Como vocês já sabem, o primeiro passo de todos é extrair os dados ofertados pela questão. A questão nos forneceu a massa do soluto, que é o M minúsculo 1, que corresponde ao valor de 20 gramas de cloreto de sódio. A concentração comum dada aqui na questão foi de 0,5 grama por litro. E a questão pede: qual o volume dessa solução? Muito simples, basta agora substituirmos os dados na fórmula para encontrarmos o valor solicitado. Sabemos que concentração comum é massa do soluto dividido pelo volume da solução. Concentração é igual a 0,05, massa do soluto 20, dividido pelo volume da solução, que é o que nós vamos determinar. Realizando esse cálculo, multiplicando meios pelos extremos, vamos encontrar o volume de 400 litros e o nosso gabarito é a letra B. Próxima questão de concentração comum diz o seguinte: calcule a concentração em gramas por litro de uma solução aquosa de nitrato de sódio que contém 30 gramas de sal em 400 ml de solução. Extraindo aqui os dados, perceba que a questão diz que a quantidade do sal dissolvido constituindo essa solução foi de 30 gramas. Volume da solução, 400 mililitros. Devemos converter para litros, já que está sendo solicitado em gramas por litro. Convertendo, vamos encontrar o valor de 0,4 litro de solução. Basta dividir 400 por 1000 para obter esse valor. E a concentração comum é o que nós vamos encontrar. Sabemos que concentração comum é massa do soluto dividido pelo volume da solução, 30 gramas, massa do soluto, volume da solução 0,4 litro. Realizando esse quociente, vamos encontrar o valor de 75 gramas por litro e assim o nosso gabarito é a letra D. Vamos aí para mais uma questão de concentração de soluções que diz o seguinte: um aditivo para radiadores de automóveis é composto de uma solução aquosa de etilenoglicol. Então, beleza. Então, nós temos aqui uma solução aquosa de etilenoglicol, que é um aditivo utilizado em radiadores e automóveis para que em regiões muito frias a água não venha congelar e em regiões muito quentes, regiões quentes, nós teremos a situação da água não vaporizar tão rapidamente. Sabendo-se que em um frasco de 500 ml dessa solução existe cerca de 5 mols de etilenoglicol. Aqui nós temos a fórmula molecular do etilenoglicol, que é o C2H6O2. A concentração comum dessa solução em gramas por litro é... Então, beleza, nós sabemos que a concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. O volume da solução, a questão já nos forneceu, 500 mililitros, que, convertendo para litro, nós vamos obter o valor de 0,5 litro. Basta dividir esse valor por 1000. Já temos aí o volume da solução, que é o volume dessa solução, dessa substância chamada de etilenoglicol, que é o volume do frasco, conforme aqui foi informado na questão. Ok, então nós devemos aqui saber quantos gramas equivale 5 mols de etilenoglicol. Para isso, devemos calcular a massa molar, certo? Por isso foi dado a massa de cada átomo que faz parte dessa fórmula molecular do etilenoglicol. Como vocês já trabalharam com o cálculo da massa molar,
fazendo aqueles passos que vocês aprenderam, vamos encontrar o valor de 62 gramas por mol, beleza? Se um mol tem 62 gramas, 5 mols tem quantos gramas? Basta multiplicar 62 por 5, que vamos encontrar o valor de 310 gramas. Sendo assim, a quantidade de etileno glicol no frasco de 0,5 litro equivale à massa do soluto, que é o valor de 310 gramas. E o volume aqui nós já sabemos que é 0,5 litro. E a questão pede a concentração em gramas por litro dessa solução. Concentração comum é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, nós temos que massa do soluto 310 dividido pelo volume, né? Que equivale ao valor de 0,5 litro. E vamos encontrar a concentração de 620 gramas por litro. E o nosso gabarito é a letra D. Então vamos aqui para mais uma questão. Qual é a concentração em gramas por litro de uma solução resultante da dissolução de 50 gramas de NaCl, que é o cloreto de sódio, para um volume final de 200 ml? Então o primeiro passo é extrairmos os dados ofertados pela questão. A questão nos forneceu a massa do soluto, que é o valor de 50 gramas, né, de cloreto de sódio. O volume da solução é de 200 mililitros, que convertendo para litros fica 0,2. E a questão pede a concentração em gramas por litro dessa solução. Nós sabemos que concentração, como é a massa do soluto dividido pelo volume da solução, vamos aqui ter que massa do soluto é 50, volume da solução 0,2. Realizando essa divisão, vamos encontrar o valor de 250 gramas por litro nessa concentração desta solução. E assim o nosso gabarito é a letra E. Vamos agora comentar sobre densidade. Densidade, como eu falei para vocês, não é uma fórmula utilizada para medir a concentração de uma solução, mas ela aparece nas fórmulas de concentração de soluções como um dos meios para se extrair alguns dados para os procedimentos posteriores. Então nós temos que a densidade é o quociente, a divisão entre a massa da solução e o volume da própria solução. Sendo assim, densidade representada pela letra D é igual à massa da solução dividido pelo volume da solução. A unidade de medida padrão da densidade é gramas por centímetros cúbicos ou gramas por ml. Lembre-se, centímetros cúbicos é equivalente a mililitros, ok? Vamos aqui para uma questão de densidade. Qual a densidade em gramas por centímetros cúbicos de uma solução de volume igual a 5 litros e massa de 4.000 gramas? Então, o primeiro passo é extrairmos os dados ofertados pela questão. A questão está pedindo a densidade em gramas por ml, em gramas por centímetros cúbicos, nós não sabemos. Mas a questão nos forneceu o volume, em litros, 5 litros, convertendo para ml, já que o volume tem que ser em centímetros cúbicos, né? A unidade de medida final é em gramas por centímetros cúbicos, então basta a gente multiplicar por 1000. Vamos obter aqui o valor de 5.000 centímetros cúbicos, certo? Ou 5.000 mililitros, que são unidades de medidas, como eu falei, equivalentes. E a massa da solução, como foi informado na questão, é de 4.000 gramas. Colocando aqui na fórmula da densidade, que é massa da solução dividido pelo volume da solução, nós temos que 4.000 dividido por 5.000, vamos encontrar o valor de 0,8 grama por centímetros cúbicos, e o nosso gabarito é a letra B. Vamos agora fazer um estudo sobre título em massa da solução. Título, né? Titulação, processo de titulação também é uma das maneiras de se medir a concentração de uma solução. Então, título em massa é o quociente, é a divisão entre a massa do soluto e a massa da solução. Então, nós vamos aqui analisar a relação da massa do soluto com a massa do todo, com a massa da solução. Sendo assim, a fórmula do título em massa é título em massa, que é representado pelo símbolo tal e um mzinho de massa, é igual a massa do soluto, M minúsculo 1, dividido pela massa da solução,
que é o M minúsculo. Sendo assim, nós temos que a unidade de medida do título nós não temos, certo? Nós vamos obter um valor adimensional. Vamos aqui para um exemplo. Uma solução foi preparada para a dissolução de 40 gramas de açúcar em 960 gramas de água. Determine seu título em massa. Então, para determinarmos o título em massa, vamos aqui, como vocês sabem, extrair os dados ofertados pela questão. A massa do soluto, no caso, é o açúcar, que vai ser dissolvido na água, correspondendo ao valor de 40 gramas. E a massa do solvente, como a questão já informou, é o valor de 960 gramas. Sendo assim, vamos determinar o título em massa desta solução. Título em massa da solução, como vocês já sabem, é a massa do soluto dividido pela massa da solução. A massa do soluto, como vocês já sabem, é 40 gramas. E a massa da solução? Nós sabemos que a solução é a junção do soluto, M1, mais o solvente, M2. Sendo assim, nós vamos ter que... Qual a massa do soluto? 40 gramas. Qual a massa do solvente? 960. Soluto mais solvente, 40 mais 960. Vamos obter o valor total, né, que é o total, é a massa da solução, tudo misturado, equivalente ao valor de 1000 gramas, beleza? Sendo assim, título em massa da solução é igual à massa do soluto, 40, dividido pela massa da solução, que é o valor que nós acabamos de obter, certo? O valor de 1000 gramas. Realizando essa divisão, vamos encontrar o valor de 0,04. Não tem unidade de medida, é um valor adimensional. E para sabermos o percentual, basta multiplicarmos por 100. Sendo assim, nós temos 4% deste soluto, no caso o açúcar, nesta solução. Beleza? Vamos agora para mais uma questão que diz o seguinte: prepara-se uma solução dissolvendo-se 8 gramas de sacarose. Então, se vai ser dissolvida a sacarose, significa dizer que sacarose é o soluto, em 192 gramas de água. Qual é o título em massa dessa solução? E o título percentual? Mesmo procedimento. Nós temos que a massa do soluto equivale a 8 gramas, que é a massa da sacarose, né, desse açúcar, e a massa do solvente, que no caso é a água, equivale ao valor de 192 gramas. Qual o título em massa dessa solução? É o que nós vamos determinar. Para isso, devemos saber a massa total. Para determinarmos a massa total, basta sabermos que a massa da solução corresponde à soma da massa do soluto, M1, mais a massa do solvente, que é o M2, ou seja, 8 mais 192, e vamos obter um valor de 200 gramas. Título em massa é igual à massa do soluto dividido pela massa da solução. Portanto, nós temos que massa do soluto 8 gramas, massa da solução, como nós obtemos ali, que é a massa total, né, os dois misturados, soluto mais o solvente, equivale ao valor de 200 gramas. Realizando esse quociente, vamos obter o valor de 0,04 e, com isso, obtendo aqui, certo, 4% de soluto nesta solução, beleza? Vamos agora para o título volumétrico, é o mesmo procedimento, basta trocar o M pelo V. Então, título em volume ou título volumétrico é a divisão, é o quociente entre o volume do soluto e o volume da solução. Portanto, o símbolo tal com a letra V, nós temos que título em volume é igual ao V1, que é o volume do soluto, dividido pelo V, que é o volume da solução. Como nós já sabemos, o título, né, o cálculo de título, nós sempre obtemos o valor adimensional. Então vamos aí para um exemplo que diz o seguinte: sabe-se que 1 litro de vinagre, solução aquosa de ácido acético, C2H4O2, apresenta 55 ml de ácido acético. Calcule o título em volume do ácido acético no vinagre. Então, como você já sabe, o primeiro passo é extrairmos os dados ofertados pela questão. A questão disse que o volume do vinagre, ou seja, o vinagre é todo misturado, é a solução de ácido acético, que equivale ao volume de 1 litro, certo? Que equivale, portanto, a 1000 mililitros.
E o volume do ácido acético, que no caso é o soluto que se encontra dissolvido, né, constituindo essa solução, equivale à quantidade de 55 mililitros, certo? Sendo assim, como o ácido acético se encontra em mililitros, o volume total também tem que se encontrar em mililitros. Então, o cálculo sempre deve ser estabelecido na mesma unidade de medida. E o título em volume? É o que nós vamos determinar. Portanto, o título em volume é igual ao volume do soluto dividido pelo volume da solução. Volume do soluto é igual a 55, volume da solução é igual a 1000. Realizando esse cálculo, vamos obter o valor de 0,055. E assim, o título volumétrico percentual é igual a 5,5%. Isso significa dizer que existe 5,5% de ácido acético em 1 litro de vinagre. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Se surgir alguma dúvida, é só entrar em contato comigo através do meu e-mail, neurobson.gualberto@prof.ca.gov.br, certo? E até o nosso próximo momento. Valeu!